se estiverem atentos ao nosso site e àquilo que são as comunicações dos vossos gestores de clientes, vão ver que ao longo das próximas semanas, aliás, eu diria até ao longo dos próximos meses, maio e junho, vamos ter muitas sessões deste género dedicadas aos mais variados mercados. Neste momento, só para também a vossa informação, temos já previsto organizar eventos com a Espanha, com a Alemanha, com a Polónia, com a Hungria, com a Irlanda, com os Estados Unidos, com a China, com a Suécia e com a Roménia ao longo destas próximas semanas. E, além disso, juntaremos a estes webinars também vários webinars sobre a área do e-commerce. Portanto, e alguns deles com marketplaces. Portanto, era bom, penso que é interessante que estejam atentos às próximas comunicações. Vamos, então, passar um pouco a esta sessão. Eu, antes de mais, queria só fazer um pequeno aviso, é que o vosso microfone vai estar desligado, assim como as vossas câmaras, durante a apresentação do meu colega Rui Almas, que é o nosso delegado em Paris. Depois haverá um período de perguntas e respostas, portanto, poderão fazer através do chat as perguntas. Nós, enfim, dependendo também do número de perguntas, tentaremos responder ao máximo possível, mas todas as questões que não forem possíveis de responder durante o tempo deste webinar, depois poderão ser-nos endereçadas e poderemos depois responder às vossas questões. Eu, sem mais delongas, eu passaria então a palavra ao Dr. Rui Almas, que é o nosso delegado em França e que nos vai apresentar quais são neste momento as condições do mercado francês em face desta conjuntura tão complicada que estamos a viver. Eu, enfim, até para introduzir um bocadinho o tema, perguntar-lhe então, para começar, quais são neste momento, qual é o contexto, basicamente, como é que é o contexto sanitário e qual é o contexto em que as pessoas circulam, se não circulam, quais são as limitações que existem em termos de mercados neste momento. A palavra é sua. Obrigado, Rui. Bom dia a todas as empresas e entidades que participaram ou que estão a participar neste webinar, num período, enfim, final de semana, num período de confinamento aí em Portugal, enfim, tal como aqui em França. Eu gostaria de, enfim, primeiro agradecer aos meus colegas em Lisboa e também à minha equipa aqui em Paris, enfim, que estão todos em teletrabalho e que conseguiram, num curto espaço de tempo, lançar esta iniciativa, acertar os pormenores desta iniciativa e divulgá-la junto das empresas. Enfim, acho que gostaria de felicitar as pessoas envolvidas nesta ação pela forma muito rápida e a forma muito expedita como este assunto foi tratado, foi discutido e foi divulgado junto de um leque muito alargado de empresas portuguesas. Esta seria a primeira nota. A segunda nota. Bom, eu vou tentar em 30, 40 minutos apresentar os dados mais relevantes sobre o que está aqui a passar nesta altura em França, decorrente da situação do Covid-19. Espero que seja claro, espero que esta intervenção seja útil, ou seja, que venha a ser útil para as empresas e para as entidades, as várias entidades que já têm negócios ou que pretendem fazer negócios em França. E, portanto, vou tentar, neste período de tempo, abordar uma realidade que é complexa, mas, sobretudo, uma realidade que evolui bastante. Ou seja, em Portugal, tal como aqui, eu diria mais aqui, tenho acompanhado a situação também em Portugal com alguma atenção, é uma realidade que evolui de uma forma muito dinâmica, com posições que variam no mesmo dia. Temos, em alguns casos, evoluir de diferentes posições por parte das autoridades francesas em relação a temas específicos de natureza económica ou outra relacionada com o Covid. Até uma realidade complexa, é uma realidade dinâmica e que está a evoluir de uma forma muito rápida, e espero que isso venha a verificar nos próximos dias. Em relação à situação, iríamos a começar, bom, nesta intervenção, os pontos que queria abordar de uma forma muito sucinta são esses que estão. O Eduardo, enfim, já colocou a questão em relação ao contexto sanitário e de circulação em França, mas depois iremos também a tentar abordar aspectos relacionados com o impacto económico e social do Covid, com algumas das medidas mais importantes lançadas pelo governo francês,
e pelas consequências, por algumas das consequências do Covid ao nível do ambiente de negócios e da competitividade do próprio país, apresentar algumas tendências, aquilo que já se começa a perceber que vão ser tendências no curto médio prazo, e no final a ideia é também apresentarmos algumas recomendações daquilo que é a leitura que nós fazemos da situação atual em França e do relacionamento e do posicionamento das empresas portuguesas neste mercado. Portanto, estes são os pontos que queremos abordar, e depois, claro, o apoio que nós poderemos dar às empresas que pretendam, empresas, associações, entidades que pretendam lançar aqui iniciativas ou continuar iniciativas que já tenham vindo a ser feitas no passado mais cedo, eventualmente. Bom, começando pelo contexto sanitário, portanto, e esta é a situação, portanto, a 23 de abril, no passado dia 23 de abril, nós temos um número de mortos bastante elevados aqui em França, portanto, temos 21.340 mortos em França devido ao contexto, devido ao Covid-19, e temos 119.000 casos confirmados, e cerca de 5.000 pessoas em cuidados intensivos. Portanto, esta questão do Covid aqui em França pôs todo o Sistema Nacional de Saúde sob forte pressão, em grande pressão, e, portanto, que levou e que tem levado, inclusive, em relação às regiões mais afetadas pelo Covid, tem levado as autoridades sanitárias a fazer deslocamento de doentes. Portanto, temos duas regiões particularmente afetadas pelo Covid, a região de Paris, a região de Île-de-France, onde vivem cerca de 12 milhões de pessoas, e o sudeste, todo o leste da França, sobretudo a zona da Alsácia. Portanto, são duas zonas bastante críticas, apesar de ser um problema, enfim, que está a ter um impacto em toda a França, mas estas são duas regiões bastante críticas em termos de números de casos com Covid. O governo francês o que tem feito, inclusive, é, como vos dizia, criar hospitais de campanha em algumas cidades e utilizar aviões especialmente preparados, TGVs especialmente preparados, comboios de grande velocidade especialmente preparados para tentar libertar as zonas mais críticas de alguns doentes. Portanto, isto tem exigido bastante ao Sistema Nacional de Saúde francês e, claro, ao pessoal que trabalha na área da saúde. Bom, nós estamos em França em confinamento até ao dia 11 de maio. Eu recordo que o anúncio do confinamento foi no dia 17 de março. Macron, enfim, anunciou o confinamento no dia 17 de março e foi prolongando esse confinamento até ao dia 11 de maio. Há aqui um dado interessante. Nós estamos em Paris e a cidade está praticamente deserta. Eu estive há uns dias em Lisboa, julgo que Lisboa teria mais movimento do que Paris, o país está completamente deserto, até porque há aqui um dado interessante. Houve uma operadora de telemóveis, Orange, que uns dias após o anúncio do confinamento e através da geolocalização, informou que cerca de 1 milhão de clientes da Orange, portanto, 1 milhão de clientes deste operador a telemóvel, saíram de França nos dias a seguir ao anúncio do confinamento. Portanto, temos e foram para onde? Foram sobretudo para a província, para a campanha, ou seja, saiu muita gente de França nos primeiros dias após o confinamento, o que depois suscitou aqui algum debate em França, sobretudo para as pessoas que estão nessas regiões da província, referindo que, afinal, enfim, estão a receber pessoas que vêm da região da grande Paris e que podiam ser potenciais portadores de vírus. Portanto, temos um confinamento total aqui, temos a maioria dos estabelecimentos fechados, portanto, temos o que é que está aberto? Estão abertos alguns estabelecimentos comerciais, estão abertas farmácias, estão abertas bombas de gasolina, estão abertos alguns quiosques de vendas de jornais, estão abertas algumas oficinas de reparação automóvel, tudo o resto está fechado. Portanto, todo o resto da hotéis, restauração, até mesmo grande parte das lojas estão fechadas. Estamos num período de confinamento e aqui as pessoas, para se deslocarem,
precisam de preencher um documento específico do Ministério do Interior, enfim, vão ao site do Ministério do Interior, fazem o download. Nesse documento, enfim, estão um conjunto de razões para a deslocação dessas pessoas. São deslocações muito restritas e, portanto, quem não for aportador desse documento, enfim, e eventualmente for confrontado com a polícia, paga uma multa de 135 euros. Se for reincidente, enfim, pagará 200 euros. O governo, também neste período, o governo francês colocou 100 mil polícias na rua. Portanto, temos polícias pela rua a vigiar todo o confinamento e, como vos digo, enfim, não está, efetivamente, enfim, quem anda por Paris e por locais mais emblemáticos não vê ninguém. Bom, depois também foram tomadas outras medidas no âmbito destas medidas de confinamento, no âmbito destas ações de confinamento. O aeroporto Paris-Orly está encerrado, foi encerrado até o dia 31 de março, não há voos a chegar ou a partir de Orly, excetuando, enfim, voos de Estado, voos por motivos sanitários, mas, digamos, ao grande público, o aeroporto Orly está fechado e o aeroporto Roissy-Charles de Gaulle está também a trabalhar, portanto, com metade das pistas. Portanto, temos uma situação, do ponto de vista do transporte aéreo, enfim, muito limitada, portanto, com muito poucas ligações aéreas. Do ponto de vista ferroviário, a situação é semelhante, portanto, estão suspensas as ligações à TGV para um conjunto de países. A atividade ferroviária hoje representa 7% do que é um dia normal em França, apenas 7%. E a circulação rodoviária decorre fundamentalmente de transporte de mercadorias. Portanto, escolas estão encerradas e, portanto, este é o quadro que nós temos nesta altura até ao dia 11 de maio. Ontem houve uma notícia enfim, que não se esperava e que, portanto, foi dada pelo governo francês, em que já quer que a partir de 11 de maio, enfim, todos os estabelecimentos irão abrir, com exceção da restauração. Portanto, a partir do dia 11 de maio. Apesar de haver aqui uma preocupação em que estas medidas de transição, estas medidas de desconfinamento, sejam medidas que sejam feitas de uma forma pausada, de uma forma articulada, enfim, em várias fases, e tendo em conta a dimensão do país, é isso que o Governo tem vindo a fazer, dialogando com presidentes de Câmara, dialogando com prefeitos, dialogando com entidades políticas regionais. Portanto, há aqui alguma preocupação de que isto se faça de uma forma pausada e com alguma forma faseada, mas, por outro lado, se quisermos, e do ponto de vista dos operadores económicos, aí, como aqui, há também uma forte pressão para que rapidamente a economia se abra, ou seja, que este período de fechamento da economia não dure muito mais tempo. Portanto, se quiserem, o Governo aqui vai ter que, ou está a gerir essas duas sensibilidades, se quiserem, a pressão económica de desconfinar o mais rápido possível, porque já estamos parados há muito tempo e estamos a perder bastante dinheiro, e depois tudo o que tem a ver com as questões sanitárias, que tem a ver com a vida e com a questão e com a saúde das populações, em que, se o desconfinamento for muito rápido, corremos aqui bastantes riscos. E se quiserem, a discussão de hoje é, sobretudo, o que fazer ao nível dos transportes públicos, ou seja, como é que vamos tratar, ou como é que eles vão tratar a circulação de pessoas entre os transportes públicos, as distâncias sociais entre pessoas. Portanto, há aqui um grande debate nesta altura sobre como é que vai ser feito esse desconfinamento e implicações na movimentação de pessoas ao nível dos transportes públicos e, sobretudo, na região de Paris. Como vos disse e como sabem bem, são 12 milhões de pessoas, os transportes públicos têm aqui uma importância bastante grande e, portanto, discute-se como é que esta abertura vai ser feita. Em relação à circulação de pessoas de Portugal para a França,
Nós decidimos introduzir esta questão porque, enfim, quer aqui a rede consular em França, quer os próprios serviços da ICEP aqui em Paris, temos vindo a receber diversas questões por parte de empresas portuguesas sobre este tema. Bom, nesta altura só se pode regressar à França ou vir à França se tiverem residência principal em França. Só se tiver residência principal em França é que poderão entrar em território francês, havendo depois, enfim, algumas exceções, que são estas, estou aqui no slide de baixo, no fundo são para profissionais de saúde, transportadores de mercadorias, tripulações de voos de passageiros, trabalhadores transfronteiriços, portanto, que eventualmente trabalham em outros países e têm necessidade de passar por França. Eu sobre isto queria vos dizer que de facto estas medidas são implementadas de uma forma efetiva pelas autoridades francesas. Eu neste período de confinamento tive necessidade de ir a Portugal e no regresso a Paris, aliás, vi logo no aeroporto de Lisboa, enfim, um grande controle em relação a se preencher as condições para entrar em França. Isso logo em Portugal, no aeroporto em Portugal, e depois aqui em França a mesma situação, ou seja, houve um controle efetivo, ou seja, com, enfim, passageiro a passageiro que vinham nesse voo, portanto, uma verificação das condições de entrada ou não do país. Se a circulação se fizer por via rodoviária, portanto, também há entrada na fronteira primeiro em Espanha e depois em França, são necessários apresentar esse tipo de documentos. Portanto, documentos que justifiquem, documentos que atestem, se quiserem, uma residência principal em França. Portanto, documentos de identidade, enfim, outros documentos que possam atestar essa residência em França. Portanto, isto é... Bom, e já aconteceu há dias, houve um conjunto de cidadãos portugueses que viajaram para a França, chegaram a França, foram barrados e regressaram com 48 horas depois a Portugal. Portanto, isto é efetivo, está a ser tomado de uma forma bastante efetiva pelas autoridades francesas. Ainda neste âmbito da circulação de pessoas entre Portugal e França, portanto, obviamente que trabalhadores sazonais ou destacados, nesta altura, não podem entrar em território francês. E, portanto, é aqui que temos muitos pedidos. Há aqui um conjunto de empresas portuguesas subcontratadas de empresas francesas e que algumas empresas começaram já a abrir algumas obras e, portanto, têm necessidade de destacar esses trabalhadores. E, portanto, isso não é possível nessa altura que seja feito. Ou seja, não é possível que trabalhadores sazonais, portanto, não tenham uma residência principal em França, entrem nesta altura em território francês. Portanto, correm os riscos de, que falei há pouco, de serem barrados ou logo em Lisboa ou até mesmo aqui em França. Portanto, aqui o que nós estamos a sugerir, enfim, se há empresas que nos estão a ouvir nestas condições, é, sobretudo, para junto desses subempreiteiros franceses, eles sensibilizarem esses subempreiteiros franceses para que eles possam, junto das autoridades francesas, chamar a atenção para a importância da obra, a importância do projeto, e que, eventualmente, dessa maneira, possa ser enfim, dado, no fundo, um salvo-conduto, uma garantia especial para que possam entrar esses trabalhadores sazonais até ao fim do confinamento. Estamos a falar, obviamente, de medidas até 11 de maio. Enfim, acredito que depois de 11 de maio tudo isto venha a ser derrogado, ainda não de uma maneira total, mas de uma forma paulatina. Portanto, em relação às pessoas e à circulação de pessoas a partir de Portugal para a França, estes são os principais cuidados, estas são as principais razões, estes são os principais cuidados a ter e as principais recomendações que temos do nosso lado. Fiquem também com esta informação, que é, para além da possibilidade
de se fazer a ligação por via rodoviária. Por avião, nesta altura, só temos com voos, enfim, diria regulares, entre comas, a Air France. A Air France tem 3 voos por semana para Paris, Paris-Charles de Gaulle, a partir de Lisboa. Portanto, não tem a partir do Porto, nem tem a partir de Faro. Portanto, há 3 voos por semana da Air France a partir de Lisboa para Charles de Gaulle. Em datas, portanto, conforme poderão ver aí neste slide, portanto, até 3 de maio, às segundas, às quartas e aos sábados, de 4 a 16 de maio, à quarta, à sexta e ao domingo, e depois a partir de 17 de maio, à segunda, à quinta e ao sábado. A TAP tem também, de vez em quando, faz um ou outro voo para Paris, portanto, geralmente anuncia no site, mas não tem a regularidade que têm estes voos da Air France. Portanto, eu, há uns dias, viajei num destes voos da Air France para Paris, Charles de Gaulle. Depois, há, obviamente, possibilidades de chegar a Paris através de outras companhias aéreas e fazendo a passagem por outras cidades. Portanto, temos apenas voos a partir de Lisboa, com Air France, 3 vezes por semana, nos dias que há pouco referi, e temos a TAP, enfim, com uma operação com um voo de vez em quando, e aí sugiro que estejam atentos ao site da TAP. Bom, já esta é uma panorâmica bem interessante, embora muito negra, diria eu, mas temos aqui uma questão que eu acho que é importante esclarecer. Temos uma questão da Françoise Emery, que nos pergunta se esta situação da circulação de pessoas, das limitações à circulação de pessoas em Portugal e França, há perspectiva de que mude a partir do dia 11 de maio. Temos alguma noção sobre isto neste momento? Ou seja, não temos, mas é uma das medidas que eventualmente poderá haver aqui alguma derrogação. Mas eu acho que, enfim, tudo o que se diga, quer em relação à livre circulação, quer a outros assuntos que vamos aqui abordar, é um pouco futurologia. Ou seja, reparem, ainda ontem a indicação que havia era que, portanto, até 11 de maio, todo o comércio, incluindo restauração e hotéis, estaria encerrado. Isto era ontem. Ontem já se abriu a exceção para apenas a restauração vai ficar fechada a partir de 11 de maio. Portanto, há aqui... Portanto, muita incerteza. Muita incerteza e uma gestão muito cuidadosa de toda esta situação. Muito bem. Bom, este era o primeiro ponto que eu acho que era fundamental entendermos. Agora, qual é que está a ser o impacto económico, social também, e eventualmente, se puder abordar os temas dos setores, se alguns setores que estão em melhor forma ou em melhores condições do que outros, agradecia que nos falasse um pouco sobre este aspecto. Bom, em relação a esse ponto, estão já aí alguns dados que poderão começar a visionar. Bom, esta crise é a maior recessão que a França atravessa desde 1945. Portanto, prevê-se um decréscimo do produto de menos 8% em 2020. Portanto, é de facto uma grande crise, é a grande crise, enfim, depois do pós-guerra, do pós-Segunda Guerra Mundial em França. E nesse slide, enfim, poderão ficar, enfim, com a ideia do impacto global desta crise em várias áreas. Por exemplo, atividade económica, menos 36% da atividade económica. Enfim, estima-se que desde o início da crise, a economia francesa perdeu 120 mil milhões de euros, 5% do PIB. Portanto, menos 36% ao nível da atividade económica, menos 43% da atividade industrial. Então, na área da construção, menos 88%, enfim, e haverá áreas em que chegou perto dos 100%. Restauração e hotelaria, menos 90%. O PIB, este indicador também importante, por cada 15 dias de confinamento, enfim, temos uma perda de 1,5% do PIB. Por cada 15 dias de confinamento, temos uma perda de 1,5% do PIB. Bom, obviamente, depois, investimento retrai-se também, exportações também, importações também. Portanto, como veem, no consumo das famílias
também é significativa a retração, portanto, tem um impacto global, enfim, sobre a economia francesa. O único dado que me parece interessante, e aqui a imprensa falava nisto nos últimos dias, é este dado que colocámos aqui a verde, que são as poupanças das famílias. Digamos, este período de confinamento vai permitir, ou já permitiu, cerca de 55 mil milhões de euros de poupanças nas famílias. Ou seja, vamos ter, depois do confinamento, enfim, famílias com poupanças para fazerem compras, para gastarem mais algum dinheiro. Acho que este é um dado bastante interessante neste quadro muito negativo, portanto, que ilustra bem o impacto global da Covid na economia francesa. Ainda outros indicadores mais gerais. Pronto, temos também aqui os efeitos de tudo isto. Estas são previsões, portanto temos de estar menos 1,5% por cada dia de confinamento, e depois fomos a analisar evoluções do investimento, evoluções do consumo das famílias e evoluções do comércio externo. Vemos em todos eles, portanto, enfim, que os números vêm cá para baixo, e depois é previsível, portanto, enfim, no pós-confinamento, portanto, uma rápida aceleração destes indicadores, para depois voltarem, portanto, aos indicadores, enfim, em princípio, no período antes Covid. Portanto, temos um impacto enorme na economia francesa, e a centrarmos ainda com mais detalhe, acho que este gráfico, os próximos gráficos também ilustram bem isto. Portanto, neste primeiro, por exemplo, temos a taxa de utilização das capacidades de produção na indústria. Vê-se, portanto, a queda verificada, enfim, em março, enfim, sobretudo vejam como a produção industrial caiu. Depois, ao nível das taxas de utilização da capacidade de produção, o que é que vemos? Vemos, sobretudo, setores que mesmo assim mantiveram alguma capacidade de produção, enfim, setores mais ligados, se quiserem, à resposta ao Covid, portanto, a indústria farmacêutica, obviamente, o agroalimentar, logo de seguida, e depois tudo tem a ver com artigos de informática, eletrónica e por aí adiante, que depois iremos falar. E depois temos aqui na parte inferior deste segundo gráfico, portanto, algumas das indústrias que foram mais penalizadas. Portanto, temos o vestuário, o têxtil e o calçado, temos a metalurgia e temos o setor automóvel. Eu aqui, enfim, para ilustrar isto um pouco mais, tinha aqui alguns dados para ficarem com alguma ideia também. Portanto, ao nível, por exemplo, do setor automóvel e do setor dos componentes, prevê-se uma quebra de encomendas de 75%, enfim, o que vai representar uma quebra de faturação entre 5 a 6 mil milhões de euros. Esta indústria vai também, apesar de, enfim, algumas empresas já terem iniciado a sua atividade ou parte da sua atividade, é uma indústria que está muito dependente de cadeias de valor e de interligação de cadeias de valor, e, portanto, o recomeço de uma unidade de montagem está muito dependente de fornecedores, está muito dependente de cadeias de valor, em alguns casos localizadas nos outros países, e, portanto, enfim, vão dificultar um pouco, portanto, que esta área da indústria automóvel entre rapidamente, portanto, em ritmo de produção acelerado. Na área dos bens de equipamento também a quebra foi bastante grande. Temos agora, por exemplo, muitas empresas fora das suas áreas de negócio a fabricar ventiladores, por exemplo, para os hospitais. Falei há pouco na área da construção. A área da construção começa agora a haver alguma reativação da área da construção. No entanto, enfim, tudo o que era grande projeto, por exemplo, aqui em Paris, há aqui um grande projeto, o Grand Paris Express, um projeto de renovação de infraestruturas e de reconversão de infraestruturas ferroviárias, rodoviárias, enfim, orçado em cerca de 38 mil milhões de euros. Foi um projeto que esteve parado. É um projeto que está muito ligado aos Jogos Olímpicos de Paris de 2024 e, portanto,
portanto, essa paragem está aqui a causar grande preocupação e, portanto, é uma das iniciativas que se pretende rapidamente pôr a andar. Apesar nesta área da construção, e por incrível que pareça, algumas das federações ligadas a esta área têm alertado, sobretudo, para a falta de máscaras. Ou seja, é fundamental que, para a área da construção rapidamente a começar a elaborar, que existam máscaras disponíveis para os trabalhadores da construção, o que não tem sido verificado até agora. Depois, em outros setores, agricultura é também aqui um setor crítico, há excesso de produção, não há capacidade de armazenagem, portanto, as exportações também nestas áreas, nesta área também caiu bastante, e temos, por exemplo, empresas de vinhos nesta altura a escoarem algum do vinho produzindo álcool, ou usar o vinho para álcool para fins médicos. Enfim, e pedimos a continuar o luxo, por exemplo, a área do luxo é uma outra área que aqui em França, enfim, está a levar uma quebra brutal, portanto, quer devido à situação no mercado chinês, que agora começa a abrir, enfim, quer também devido à inexistência e à vinda de turistas asiáticos que animavam, sobretudo a Paris, nesta área do luxo. Isto não acontece apenas no setor industrial. Se formos a analisar, portanto, já no slide seguinte, se formos a analisar, por exemplo, a área dos serviços, vemos também, portanto, quebras significativas, sobretudo aqui na parte inferior deste gráfico, portanto, tem tudo o que é restauração, alojamento, reparação automóvel, trabalhos temporários, portanto, há aqui uma quebra muito significativa da atividade nestas áreas. Enfim, para vos dar um exemplo, portanto, nesta altura a área do turismo está com uma baixa de atividade entre 90% e 100%, portanto, que é semelhante àquela que se verifica em Portugal. Enfim, prevê-se que em 3 meses, portanto, março, abril, maio, se venham a perder cerca de 40 mil milhões de euros nesta atividade de hotelaria e restauração. Enfim, tudo o que tem a ver, por exemplo, com a indústria de eventos, Paris, sobretudo, tem uma importância bastante grande, foram cancelados mais de 4.500 eventos, foram adiados cerca de 3.000 eventos, enfim, tudo o que era grandes feiras internacionais neste primeiro semestre, a grande maioria delas, ou quase totalidade, umas foram canceladas, outras foram adiadas ao próximo semestre ou até para o ano seguinte. E depois, também nesta área dos serviços, merece relevância também o que está a acontecer na área da consultoria. Portanto, há aqui uma quebra significativa de volumes de negócios à volta dos 40% na área da consultoria, na área da consultoria estratégica, na área de sondagens e estudos de opinião e na área dos recursos humanos, da consultoria na área da gestão dos recursos humanos, onde já existe uma quebra de cerca de 70%. Portanto, a área, também os serviços, não é só a indústria, são também os serviços que têm levado, portanto, têm tido um forte impacto devido a esta pandemia do Covid. Em relação, acho que é interessante também falarmos sobre os setores que têm mostrado maior resiliência ou maior capacidade de resiliência ao Covid. Temos, por exemplo, a área dos equipamentos informáticos. Portanto, ou seja, o facto de pessoas estarem confinadas em casa levou, portanto, a uma explosão de vendas na área de tudo o que é equipamento informático. No primeiro dia do confinamento, a FNAC Darty registrou um aumento de 400% na venda de equipamento informático. E, portanto, as vendas neste período são vendas que estão equiparadas aos períodos de Natal e ao Black Friday. Portanto, ou seja, tudo que é equipamento informático está a ter, portanto, esta é uma altura bastante boa. Depois, tudo o que são serviços de saúde à distância, portanto, a área do e-saúde, se quiserem, está a ter também um crescimento
bastante grande. Portanto, e depois tudo o que tem a ver também com este, uma parte muito interessante, tem a ver com a área do software, consolas, jogos de vídeo. Portanto, há um crescimento exponencial de vendas também nesta altura, como, por exemplo, a Netflix a aumentar este mês em 40% o número de subscritores. Portanto, tudo o que são este tipo de serviços tem vindo a mostrar alguma resiliência ao Covid. Claro. E relativamente a este contexto todo, quais são as medidas que o governo francês está a adotar? Bom, o governo francês, sobretudo através do ministro Bruno Le Maire, tem acompanhado, tem feito um acompanhamento muito próximo desta situação. Tem havido aqui uma grande articulação, enfim, com a Alemanha. Acho que tem havido, quer com a Alemanha, quer também com o comissário, o supercomissário francês para a área do comércio interno. Portanto, há aqui uma grande articulação na maior parte destas medidas que de seguida vou anunciar entre as autoridades francesas e, de algum modo, a Comissão e a Comissão Europeia. Portanto, tem havido uma grande preocupação com isso. Mas há, se quiserem, de um ponto de vista global, duas ou três coisas que me parecem que são de salientar. A primeira é uma forte vontade que a economia não feche, ou seja, que mesmo neste período haja atividade. E, por exemplo, no inquérito que saiu ontem, foi referido que, mesmo neste contexto de confinamento, de dificuldades nos transportes, dificuldades de importações, cadeias de valor quebradas, uma em cada duas empresas francesas continua a exportar e continuou a exportar. Assim, esse é um dado interessante. Depois, há também aqui uma forte preocupação das autoridades francesas em relação a tudo o que é empresas estratégicas, ou seja, empresas que nesta altura estão a perder valor, sobretudo em bolsa. Aí o sinal por parte do governo francês também foi muito claro. Eu recordo que este é um governo de centro-direita e, portanto, o ministro da Economia e Finanças francês há dias referia que, em relação a empresas estratégicas, o governo está disponível para, em relação às empresas em que já está presente, em recapitalizar. Em relação a empresas estratégicas onde não esteja presente, está disposto a entrar no capital. E em relação a empresas estratégicas que entrem, enfim, em grandes dificuldades, está inclusive disposto a nacionalizar. Portanto, em relação àquilo que são empresas estratégicas, o discurso é este e, sobretudo, há também uma grande preocupação com o tipo de operações que são realizadas na Bolsa. Portanto, foram proibidos short selling. Havia 2, 3 empresas francesas muito relevantes que tinham perdido metade do valor em Bolsa nos primeiros meses deste ano. Portanto, há uma grande preocupação para ter acompanhado também todos os movimentos de bolsa. Portanto, há aqui uma preocupação global de a economia não deve fechar, devemos tentar garantir empresas estratégicas que funcionem, que continuem em mãos francesas e temos que preparar, enfim, toda a economia para um arranque muito rápido logo após o confinamento. No slide que de seguida vou apresentar, enfim, estão elencadas algumas medidas. Bom, os valores são valores, que eu diria, valores à francesa, portanto, ou seja, o valor que o governo disponibilizou para empréstimos em condições especiais às empresas são 300 mil milhões de euros. O valor que o governo também disponibilizou para entrar em participações ou em associações são 20 mil milhões de euros, são valores bastante grandes. E depois há um conjunto de outras medidas que me parecem também serem relevantes. Portanto, houve um adiamento ou cancelamento de algumas contribuições sociais e fiscais, houve a criação de contratos de trabalho provisórios, houve a interdição de distribuição de dividendos às empresas que receberem apoio do Estado, houve, enfim, isto é relevante em relação a tudo o que é mercados públicos e concursos públicos, uma agilização de procedimentos, enfim, no sentido dos mesmos serem, das obras ou das aquisições sejam feitas de uma forma mais rápida.
E ainda ontem, isto não é propriamente uma medida, foi um apelo do Ministro da Economia e Finanças francês, no sentido de que, enfim, grandes proprietários de grandes espaços comerciais pudessem anular 3 meses de renda a empresas com menos de 10 trabalhadores. Isto, no fundo, foi um apelo às grandes superfícies comerciais, aos centros comerciais franceses, para que, se possível, tentassem também implementar este tipo de medidas. Depois, portanto, existem medidas mais específicas para no fundo, a combater o impacto na economia do Covid. Portanto, houve uma atenção especial às empresas exportadoras. Portanto, o governo francês incumbiu, portanto, quer o Business France, com Jean de Dysep, quer o BPI, enfim, que é um banco do Estado, com muita intervenção na economia francesa, criar um conjunto de medidas, e no que se refere à exportação, são sobretudo linhas de crédito, portanto, foram criadas ou facilitadas um conjunto de linhas de crédito já existentes. Portanto, há aqui uma grande preocupação em que o setor exportador, enfim, continue a exportar e continue a exportar, eventualmente, para mercados que, nesta altura, tenham menos problemas com o Covid. E, exemplo do que a ANSEP também está a fazer, enfim, reforçou toda a sua atividade de informação a empresas sobre condições de mercado. Ou seja, reforçaram quer ações de formação, quer ações de informação, quer webinars como este que estamos a realizar, no sentido de explicar às empresas francesas e, sobretudo, em relação aos mercados principais, qual é o estado desses mesmos mercados. Bom, em relação a startups, a mesma coisa, portanto, um conjunto de medidas dirigidas especificamente para startups. Algumas delas, por exemplo, esta parece-me relevante, pagamento de apoios à inovação de projetos já aprovados, portanto, projetos já aprovados e que estivessem ainda em fase de autorizações de tesouraria para receberem, enfim, alguns apoios. Tudo isso foi acelerado. E depois houve um conjunto também de medidas de natureza social, ou mais de âmbito social, para, enfim, apoio a trabalhadores, apoios ao nível do subsídio de desemprego, enfim, medidas para sem-abrigo. Portanto, houve aqui esta parte social, que a França tem aqui uma longa tradição, que foram também reforçadas nesta altura. Muito bem. Dentro deste contexto também, já agora gostava que abordasse 2 temas, eu juntaria os 2, que são as consequências que isto tudo está a ter na competitividade do país e também no ambiente de negócios. Portanto, vamos aterrar às empresas, não é? E por outro lado, quais são as novas tendências? Porque no meio disto tudo, certamente haverá tendências positivas e também era interessante, talvez, abordarmos algumas para que os nossos empresários também tenham aqui esperança que, apesar de tudo, há aqui alguns setores que continuam e que poderão até outros surgir, entretanto, e oportunidades que poderão surgir. Muito bem, Eduardo. Bom, ainda neste âmbito das consequências, e está dois, 3 slides que testam um pouco, portanto, o sentimento global aqui em França. Temos que, enfim, os franceses são muito especiais, como todos sabemos. Portanto, em relação às consequências do Covid na competitividade económica do país e no ambiente de negócios, este slide é interessante, ou seja, porque mostra, portanto, se quiserem, se no início do confinamento, enfim, recordo que começou a 17 de março, 68% da população, ou dos inquiridos, para ser mais preciso, neste estudo, a da opinião, achava que não iria ter nenhum impacto no rendimento do seu agregado familiar. Se no início achavam isso, e apenas 16% achavam que iriam ter impacto no rendimento do agregado familiar. Portanto, numa sondagem feita mais tarde, entre 17 e 30 de março, a situação inverteu-se. Ou seja, os franceses acreditam que, os franceses inquiridos, que 56% destes inquiridos acreditam que o Covid vai ter um impacto relevante ao nível do rendimento do seu agregado familiar. Portanto, temos franceses um pouco pessimistas e apreensivos em relação a isto. Ainda no âmbito deste estudo,
Perguntou-se também se pensavam que a economia iria recuperar rapidamente assim que o controle da pandemia estivesse assegurado. Vemos também aqui, portanto, ao contrário, por exemplo, enfim, dos países que estão aqui do lado esquerdo deste gráfico, mostram algum otimismo, enfim, sobretudo, isto foi uma sondagem também em dois momentos, enfim, temos a China e até Estados Unidos, enfim, a acreditarem que a situação vai recuperar rapidamente, e temos depois aqui do lado direito, enfim, alguns países com uma posição mais pessimista, e aqui temos, enfim, alguns países europeus, onde os quais está a França. Aqui o curioso é que mantiveram a posição nos dois momentos desta sondagem. Ainda a este nível, parece-me também relevante o que esperam as empresas francesas, e isto já entrando nas novas tendências de mercado desta crise, ou seja, a população inquirida espera que haja, se quiserem, uma maior preocupação com questões como a responsabilidade social, o apoio à população mais geral e o retorno da produção à França. Acho que este aspecto do retorno da produção à França parece muito relevante. A ver, esta crise, e se tiverem acompanhado, ou se tivessem acompanhado isso, ou estão a acompanhar a imprensa francesa, esta questão da relocalização da produção industrial para a França é algo que é bastante importante, e acho que vai ter impacto a curto prazo também na economia portuguesa. Portanto, o que esta crise mostrou foi, sobretudo, que empresas com cadeias de valor, cadeias de produção muito alargadas e em vários continentes, foram as primeiras a parar e foram as primeiras a ter dificuldades de elaboração. Um fenómeno semelhante a este já tinha acontecido no Japão, com Fukushima e, sobretudo, com as empresas japonesas, portanto, mas que penso que não foi tido muito em conta, enfim, por grande parte das multinacionais. E, portanto, esta questão da chamada regionalização das cadeias de valor vai ser interessante, porque acho que não será, obviamente, de uma forma muito rápida, mas acho que paulatinamente vai haver empresas francesas a instalarem em França, ou no seu nearshore, portanto, e o nearshore aqui, enfim, Portugal tem uma grande importância, portanto, ou no seu nearshore regional, enfim, algumas empresas, algumas atividades industriais, enfim, que estavam noutros continentes e que estavam mais distantes do ponto de vista geográfico. Enfim, acho que este é um dado que se discute agora muito em França, que se discute também muito na Alemanha. Se forem a ver, há também um conjunto também de indicações, um conjunto de propostas no quadro da União Europeia neste sentido, e, portanto, eu acho que isto, a prazo aqui será, enfim, até 5 anos, poderão constituir aqui boas oportunidades para empresas portuguesas, enfim, para o fornecimento a partir de Portugal de algumas empresas francesas, ou até mesmo para a localização em Portugal de investimentos industriais franceses que estavam noutras partes do mundo. Já agora aproveito, aqui é uma questão do chat da Inga, que a questão que coloca é exatamente essa, que é a questão do retorno da produção à França, mas também será que isto se aplica ao retorno da produção à Europa em geral, e aí sim também o retorno, ou pelo menos a oportunidade que nós podemos encontrar em Portugal para a deslocalização de algumas indústrias ou alguma produção. Esta é a questão. Sem dúvida. Como sabem, já foi, enfim, está criado ao nível da Comissão Europeia um grupo, enfim, que reúne com alguma informalidade, que são os chamados Les Amis de l'Industrie, os amigos da indústria, portanto, no fundo são os 27 Estados-membros da União Europeia. É um grupo que tem sido muito dinamizado, enfim, precisamente pelo Ministro da Economia e Finanças francês e pelo Ministro da Economia alemão, onde, enfim, se pretende que a Europa, do ponto de vista industrial e do ponto de vista da sua política industrial, venha a afirmar-se de uma outra maneira, enfim, isto num contexto mais global, se quisermos, do que está a acontecer com a China, do que está a acontecer com os Estados Unidos. Digamos, eu acho que vivemos, enfim, tal como a Covid é um momento único, estamos a viver um momento único das nossas vidas
e na economia mundial. E eu acho que o Covid veio acelerar muitas coisas, já falámos sobre isto, e eu acho que do ponto de vista também da política industrial da União Europeia, vai com certeza acelerar algumas indicações, algumas propostas que vinham já há algum tempo a ser discutidas e que por motivos vários não estavam, digamos, a ser implementadas de uma forma tão rápida. No fundo, eu acho que a questão industrial é uma questão que vai permitir também levar a Europa a pensar sobre o papel que quer ter neste novo esquema geoestratégico global, em que vimos, por exemplo, já as medidas proteccionistas que a União Europeia tomou em relação a investimentos de alguns países, a da China. Veja-se também as medidas que a União Europeia já tomou em relação, portanto, a empresas estratégicas. Portanto, eu acho que o Covid, do ponto de vista da política industrial europeia, vai também permitir algumas alterações profundas, com a vantagem agora também de o super comissário para esta área, Thierry Breton, portanto o comissário francês, o comissário que tem o comércio interno, o único comissário que tem 3 direções-gerais da União Europeia, portanto é também esta área que ocupa e a área industrial, esta é também uma das áreas que se ocupa e, portanto, e que está, parece-me, em estreita sintonia com aquilo que é a estratégia, pelo menos francesa e alemã ao nível da política industrial. Bom, continuando, portanto, novas tendências muito rapidamente, vamos ter menos consumo, portanto, é isso que vários estudos de opinião referem, vamos ter menos consumo, vamos ter nos próximos tempos, enfim, redução em algumas áreas específicas, moda, viagens. Eu recordo que aqui, em relação ao verão, o que se tem vindo a referir é para os franceses fazerem férias em França, desculpa, ou seja, para não saírem de França, fazerem férias em França, não viajarem, portanto, para o exterior, porque julho e agosto ainda serão alturas em que algumas medidas do confinamento ainda poderão estar em vigor. E depois vemos também haver reduções de outros tipos de coisas, gadgets, no fundo, defender a casa, defender a moda e turismo. Portanto, já há reduções significativas ao nível dos hábitos de consumo dos franceses. E, por outro lado, depois há aqui algum aumento, se quiserem, dos gastos em alimentação, em obras em casa, bricolagem, livros, conteúdos da internet e produtos de limpeza. Portanto, se quiserem, poderá haver menos consumo e a importância também do consumo online, portanto, das vendas online a ganharem cada vez mais expressão. Muito bem. Então, e agora eu acho que era importante, até para finalizar um pouco, falarmos da questão dos efeitos de toda esta crise nas estratégias e no posicionamento das empresas no mercado e, sobretudo, as portuguesas, que é isso que nos interessa. E, portanto, se pudesse apresentar aqui algumas recomendações, seriam bem-vindas, penso eu. Muito bem. Bom, esta primeira questão... Desculpa, isto só antes de entrarmos depois na questão do chat, e aproveito para dar este aviso a todos os que estão presentes para que possam colocar as questões que entendam pelo chat. É que já estamos um bocadinho fora da hora, mas vamos tentar aqui responder ao máximo de questões possíveis. Está bem? Obrigado. Muito bem. Bom, em relação a recomendações e posicionamento de empresas portuguesas, a questão do nearshore já abordámos, é uma questão relevante que vão ter que acompanhar. A questão do digital, portanto, é fundamental. Já era antes do Covid. Empresas têm que ter estratégias de intervenção, de distribuição através do canal digital. É fundamental aqui, portanto, uma aproximação, no caso específico de França, portanto, aos vários e-marketplaces. São vários e-marketplaces que temos em França. Temos generalistas, temos especializados. Temos as principais feiras internacionais que aqui se fazem também, a desenvolverem em-marketplaces. Portanto, ou seja, esta é uma área fundamental. A ICEPS está a acompanhar esta situação, vai ter, espero, no curto prazo, alguma oferta também de formação e de informação nesta área sobre e-marketplaces franceses. Portanto, aqui é fundamental o digital.
portanto, o digital genérico, o digital especializado e, por exemplo, ou seja, como sabem, aqui em França existe um conjunto de feiras âncora muito relevantes. Essas feiras âncoras estão elas próprias também a criar e-marketplaces para que clientes, visitantes, enfim, possam interagir e possam fazer negócio a esse nível. Uma outra situação que decorre também desta crise é, aqui em França, uma grande preocupação, portanto, nas iniciativas que são lançadas, nos projetos que são lançados, a ver a questão da dimensão da responsabilidade social, a questão da solidariedade. No fundo, as empresas têm que introduzir na sua comunicação, no seu marketing, estas dimensões de responsabilidade social, solidariedade, mas também o verde, tudo o que é verde, economia verde, aspectos ambientais, são aspectos fundamentais nesta altura do ponto de vista da comunicação neste mercado. As feiras que aqui se fazem, portanto, as tais N feiras relevantes, feiras âncora, feiras mundiais que aqui se fazem, muitas delas foram adiadas. A ICEP já dispõe do novo calendário com estas feiras. Aqui em França, estas feiras são relevantes, são espaços de negócios, enfim, não só para quem participa, mas também para quem visita. Refiro-me a feiras como o Cial, como Maison et Objet, como Première Vision, enfim, como Batimat. Há um conjunto de grandes feiras globais que isso fazem. As empresas têm que continuar a vir, têm que continuar a participar. No segundo semestre, por exemplo, vamos ter já algumas feiras nesta área. Maison et Objet, Première Vision, Cial. Portanto, alimentar, casa e moda, portanto, é a altura de continuarem a vir, continuarem a estar presentes nestes certames. Depois, a questão da construção, portanto, é importante, o mercado está a abrir, nesta área está a abrir, portanto, as obras estão a reiniciar-se. Os grandes projetos públicos, até porque alguns deles, como há pouco referi, têm datas específicas para a conclusão decorrentes de grandes eventos internacionais. Portanto, vai haver os setores dos materiais de construção, por exemplo, isto vai haver aqui um crescimento grande neste setor, ou até mesmo um forte interesse por parte de empresas francesas em subcontratarem empresas portuguesas para esta área, no fundo, de modo a que possam atenuar este tempo de paragem e a falta de mão de obra que já existia e que já levava muitas destas empresas francesas a recorrerem não só a empresas portuguesas, como, enfim, polacas, rumenas, espanholas, italianas, belgas, e, portanto, também para atenuar o efeito das baixas médicas. Ou seja, aqui vai haver uma forte pressão para esta área da construção, portanto, construção, materiais de construção, toda a fileira arrancar muito, muito, muito depressa. Ao nível do comércio, a mesma situação, portanto, vamos ter a partir de 11 de maio, portanto, um alargamento da abertura de tudo o que é distribuição alimentar, portanto, uma atenção especial a isto, uma atenção especial ao comércio de proximidade, portanto, a lojas de proximidade. Aqui, por exemplo, lojas ligadas à diáspora têm grande importância, portanto, convém os nossos importadores estarem em contacto e, no fundo, retomarem a contactos com antigos clientes, porque isto vai abrir bastante depressa. A fileira da moda vai ser uma grande incógnita, sobretudo ao nível da confecção e dos acessórios. Portanto, a venda em loja física, as vendas em loja física vão ser bastante condicionadas. Portanto, ainda vi isso ontem, portanto, vai haver distâncias sociais, vai haver número de pessoas por loja, portanto, a venda de confecção e acessórios vai ser um pouco dificultada, pelo menos nestes primeiros tempos, daí que era importante, de facto, possuirmos as empresas, enfim, reforçarem, iniciarem vendas online de produtos, porque esta área penso que vai ter aqui algumas dificuldades. Depois, último ponto, portanto, enfim, a questão da poupança, aquilo que havia falado no início da intervenção, estamos aqui a falar de uma poupança de 55 mil milhões de euros. Estou convencido que depois desta abertura,
desta abertura, portanto, os franceses vão ter a comprar coisas que não compraram durante este período. Para terminar, da parte da AICEP, contem connosco, contem comigo, com a equipa que tenho aqui em Paris, tudo o que seja informação setorial, informação económica, apoio comercial, identificação de clientes e de parceiros, consultoria em termos de internacionalização, apoio ao nível da instalação aqui em França, apoio ao nível da angariação de investimentos, apoio ao nível dos contactos com a diáspora, disponham. Eu acho que a crise teve este impacto enorme que acabamos de ver. Agora, a França é e vai continuar a ser um mercado incontornável para a economia portuguesa. É, depois de Espanha, o segundo mercado para as produções portuguesas de bens e serviços. É um mercado incontornável, é um mercado que é o primeiro cliente de N setores da oferta portuguesa. É um mercado que até agora tinha tido taxas de crescimento das exportações de bens ao nível de 8, 9, 10%. É um mercado onde as exportações de bens são diversificadas, são muito diversificadas. Se olharmos para a balança comercial de bens, vimos que o primeiro e o segundo produto representam 11, 12% das exportações. É um mercado onde a diáspora tem aqui um fator importante ao nível da consolidação da relação comercial. E mesmo para terminar, que já vamos mais de uma hora, gostaria também de referir que ao nível que o mercado francês não só é incontornável, como é um mercado onde a densidade da relação de ano a ano se densifica cada vez mais. Nós temos cada vez mais empresas francesas a investirem em Portugal, o número é bastante grande, mesmo neste período Covid, nós recebemos informações sobre condições de investimento em Portugal e ajudámos a concretizar alguns projetos que já estavam em fase de conclusão. E, portanto, ou seja, essa interligação das duas economias através de cadeias de valor de empresas portuguesas e empresas francesas está a ser feita, vai ficar cada vez mais densa e, portanto, venham para a França, mas informem-se. Estamos cá para isto, estamos em regime de teletrabalho, mas disponíveis para falar convosco, enfim, seja através da e-mail, seja através destas novas ferramentas. E com isto eu termino, agradeço a vossa atenção, espero que tenha sido claro e, sobretudo, útil. Acho que o papel da AICEP é ser útil às empresas que nos contactam, às empresas que nos abordam, no sentido de lhes facilitarmos a entrada neste mercado ou o reforço dos negócios neste mercado. Muito obrigado. Muito obrigado. Nesta versão online não temos aplausos, mas pronto, enfim. Vamos passar então à questão das perguntas que estão no chat. Há muitas questões. Vamos tentar agregá-las em vários pontos. Reservaria aqui 10 minutos para estas questões e eu vou começar com a questão das feiras, porque é uma questão que está a levantar algumas interrogantes. O António Monteiro, nomeadamente, faz menção a que há grandes debates sobre a questão das feiras e o futuro das feiras e de facto, qual é a sua opinião sobre o futuro real das feiras, porque sabe-se que, enfim, há neste momento informações contraditórias, fala-se em acessos controlados, feiras virtuais, enfim, há aqui várias visões e a pergunta é qual é a sua opinião, de facto, sobre o futuro real das feiras a curto prazo. E ligado a esta questão das feiras, há quem pergunte também se convém participar das feiras no segundo semestre e se há estudos feitos sobre a intenção de visitas às feiras por parte de compradores. São estas as perguntas. Realmente o tema feiras é um tema que levanta aqui várias questões. Não, são questões muito pertinentes e muito ajustadas. Está a ver, eu acho que para as entidades que organizam feiras, portanto, o Covid acabou por ser um tsunami, um completo tsunami, com efeitos dramáticos, brutais, ao nível das entidades internacionais organizadoras de feiras. Foi um completo tsunami, não se esperava uma situação a este nível.
A ver, eu acredito, bom, e isso leva as próprias empresas, portanto, a ajustarem. Ou seja, eu acho que toda a gente, tudo o que é, enfim, as três principais entidades organizadoras de feiras aqui em França, das tais feiras âncora, eu aqui também fazia uma distinção entre as feiras âncora, feiras com visibilidade, com projeção mundial, e as outras feiras que aqui se fazem em França, enfim, que têm também clientes estrangeiros, mas que não têm a dimensão das feiras âncora. Portanto, nós temos aqui em França, a França, tal como a Alemanha tem um conjunto de 10, 15 feiras âncora, onde os clientes vêm de todo o mundo, enfim, não são apenas clientes franceses e alemães, aliás, são menos clientes franceses e alemães, são clientes de todo o mundo, e, portanto, ao nível dessas feiras âncoras, as entidades estão a ajustar a sua intervenção. Bom, antes de tudo isto, já haviam percebido que o e-commerce e o canal online era importante. Digo que algumas delas já aproveitaram, digamos, os contactos e a rede de contactos que têm com fornecedores e já criaram, no âmbito dessas feiras, plataformas que podem pôr business to business, podem pôr em contacto, enfim, empresas entre si, business to business, não business to a consumer. Portanto, algumas já estavam a fazer isto. A Covid acelerou isto. Então, temos já algumas feiras online, portanto, feiras com características de feiras online. Agora, eu acho o seguinte, eu acho que, apesar deste ajustamento que está a ser feito, eu acho que a relação pessoal vai continuar a ser determinante. Ou seja, a relação no negócio, a relação pessoal vai continuar a ser determinante. E, portanto, eu acho que apesar dos condicionalismos de contacto pessoal e dos condicionalismos do Covid, eu acho que a relação pessoal, o retomar o cliente, o voltar a ver o cliente, o voltar a estar com o cliente vai ser determinante. Nós, em relação a feiras do segundo semestre e em relação, sobretudo, portanto, a feiras com participação de empresas portuguesas, estamos com níveis inferiores, nesta altura, ao período homólogo do ano passado. Estamos com níveis inferiores, mas também a situação seria de esperar, ou seja, devido à questão do Covid. De qualquer modo, enfim, para algumas das feiras que abordei, temos já, enfim, números relevantes de empresas portuguesas. Agora, não estamos a atingir, portanto, os níveis que tínhamos o ano passado. Agora, eu acho que vale a pena. Acho que vai continuar a valer a pena vir cá. Acho que vai continuar a pena vir. Bom, não tem necessariamente que participar a constante, visitar, porque eu acho que vamos entrar num período de ajustamento. Ou seja, isto agora vai continuar, vai ajustar. E aqui também, enfim, eu acredito que as feiras âncora vão se continuar a manter. Haverá outras feiras menos importantes que, eventualmente, aqui em França vão desaparecer, eventualmente. Muito bem. Só uma questão que eu também concita várias perguntas, tem a ver com a questão dos vinhos. Primeiro, há alguns dados objetivos sobre o consumo neste período Covid, isto por um lado, e por outro lado, se de facto, em relação aos vinhos portugueses, enfim, quais das feiras e eventos que neste momento sabemos que vão continuar a existir, que é uma outra questão ligada a esta, mas aqui a questão dos hábitos de consumo e dos dados de consumo, não sei se temos aqui alguma informação, pelo menos neste período, que indicie alguma mudança em termos de comportamento do consumidor. Bom, em termos de consumo de álcool, tem vindo a cair desde o início do período de confinamento e as quebras são muito significativas. Temos quebras no champanhe de 69%, nos licores e cremes menos 49%, e vinhos tranquilos à volta de 40%. Ou seja, no período de confinamento há uma redução do consumo de vinho. Prevê-se uma quebra de 40% a 50%. Portanto, uma quebra bastante significativa ao nível do consumo de vinho. No fundo, depois temos aquilo que há pouco referi também, que é os produtores franceses, ou seja, de vinho. Nesta altura, portanto, não estão a conseguir escoar a produção.
As exportações também estão a níveis bastante baixos. Muitos deles estão a usar enfim, vinho para transformar em álcool, enfim, com fins médicos. E, portanto, vamos ter aqui, com certeza, portanto, este vinho que, entretanto, está em armazém, não é? Vamos ter, com certeza, feiras de vinhos, logo que a situação o permita, para vender muito deste vinho que está em armazém. Portanto, no caso português... temos aqui um conjunto de questões. Sim, Eduardo. Sim. Neste... não estava a mudar um pouco para outras questões. Muitas delas também têm a ver com a questão dos condicionamentos e são perguntas muito concretas. Há quem, enfim, tem informação que a restauração, por exemplo, só abrirá em setembro. É uma pergunta concreta. Confirma-se ou não? Depois, a questão da abertura das lojas físicas está mesmo prevista para o dia 11 de maio, que é outra questão. E depois uma questão um bocadinho mais concreta que tem a ver com o condicionamento ligado ao comércio de moda e calçado. Se há algumas restrições particulares, alguns condicionamentos particulares, no fundo são este grupo de questões que têm a ver mais com condicionamentos e limitações do mercado nesta altura. Okay. Lojas físicas, sim, a partir de 11 de maio. Depois, a segunda questão tinha a ver com a questão da restauração. Ok, bom, a restauração é a grande questão. Ou seja, reparem, uma cidade como esta que recebe enfim, dezenas de milhões de turistas, ter a restauração encerrada. Portanto, enfim, esperam o que alguma imprensa refere será junho, meados de junho, haver aqui alguma abertura do ponto de vista da restauração. Até porque enfim, o impacto é enorme, e também a pressão por parte das empresas e das associações da restauração é bastante grande. Portanto, eu acho que a restauração é o setor que vai ficar para trás nesta abertura a partir de 11 de maio. E o que alguma imprensa fala, o que algumas declarações, enfim, de alguns governantes falam, será para meados de junho. Portanto, haver em meados de junho, portanto, alguns sinais a este nível. Mas, mais uma vez, isto é futurologia. Ou seja, não sei se a partir de 11 de maio, se eventualmente se constatar que o impacto em termos de Covid, que não houve impacto, ou seja, se calhar pode acelerar, ou que o impacto não foi muito grande, pode acelerar eventualmente a abertura do setor da restauração. Ou o contrário, não é? Ou a abertura 11 de maio, constatar, enfim, que o número de casos continua a aumentar e aumentou de uma forma bastante grande, pode levar, portanto, a uma paragem do desconfinamento. Portanto, há aqui uma gestão casuística, diria até quase diária, da evolução destes dados. A questão do calçado, como da confecção e dos acessórios, isso vai ter impacto, ou seja, eu vou tentar, essa empresa, ou as empresas que estão a colocar essa questão, o que pedia era que depois me enviassem um e-mail, porque saiu ontem, enfim, informação por parte do Ministério da Economia, do Ministério do Trabalho, sobre as condições que deverão obedecer a tudo o que são provas de roupa, provas de sapatos, até mesmo, enfim, empresas, lojas tipo a Sephora, ou seja, não vai ser necessário, não vai ser possível agora colocar o creme e experimentar o creme, portanto, isto vai ter, a este nível e ao nível deste tipo de lojas, grandes implicações. O que podia era às empresas que tivessem essas questões específicas para nos enviarem um e-mail que nós contactaremos as autoridades francesas no sentido de obtermos mais elementos sobre isto. Muito bem. Há aqui uma pergunta concreta que eu posso responder. É o Carlos Pestana que pergunta, que é: a feira de e-commerce ganha importância este ano? Em setembro temos confirmação. Eu julgo que a questão aqui é que o que nós referimos é que vamos ter aqui um programa ao longo das próximas semanas de eventos, webinars, com marketplaces. E, portanto, que o mercado francês também será eventualmente um deles. Já temos alguns confirmados com outros mercados, ainda não está confirmado com o mercado francês. Portanto, isto só para responder à sua questão sobre o e-commerce. Há uma pergunta que tem um pouco a ligação ao e-commerce, que vem da Inga, e é uma pergunta muito concreta.
As empresas de sexta-feiras têm recusado entregas a empresas em França, apesar de alguns terem possibilidade de receber mercadorias. Para entregas em casa a particulares, o sistema está a funcionar? É permitido? Esta é a pergunta da Inga relativamente a este tema. Pois, a ideia que tenho é que sim, mas é que, ou seja, as entregas em casa estão a ser feitas. Ou seja, as empresas de estafetas estão a funcionar. As empresas de estafetas estão a funcionar. Nós, aqui no escritório, ainda no outro dia, recebemos aqui uma encomenda. Portanto, eu terei que, ou seja, ele coloca a questão, ou seja, para ver em termos de percentagens ou em termos de quais são as empresas que estão a entregar ou se não há alguma empresa a entregar. Portanto, isto, digamos, com a paragem da Amazon, a Amazon, enfim, era aqui, enfim, a grande empresa, uma das grandes empresas que distribui encomendas em França. E a Amazon esteve parada 5 dias por pressão das autoridades francesas, devido a questões de higiene. Portanto, eu terei que ver, portanto, ou seja, a esse nível, se de facto se mantém as entregas e se há algum tipo de condicionalismo. Porque, no fundo, enfim, as pessoas estão em casa, ou seja, a ver, as pessoas que estão em casa, portanto, logo poderão receber encomendas. Portanto, os digicodes para as pessoas entrarem nas casas, também a mesma situação. Agora há o ato da encomenda, não é? Ou seja, de passar a encomenda, enfim, para o cliente. Mas a esse nível eu vou ver que tipo de condicionalismos é que existem. O que pedia era essa empresa que colocou a questão que me enviasse também um e-mail. Bom, eu deixaria só, infelizmente já estamos a ultrapassar bastante o nosso tempo. Se houvesse mais alguma questão assim concreta que possamos responder rapidamente, aparentemente não há, mas todas as questões que tenham, entretanto, sobre o mercado francês, naturalmente nós estamos disponíveis, têm aí os contactos no vosso ecrã, e eu fecharia esta sessão agradecendo a todos, agradecendo ao Rui pela apresentação, agradecendo a todos a presença. Mantiveram-se estoicamente praticamente todas as pessoas que começaram este webinar, o extraordinário. Agradeço a todos a vossa presença e mais uma vez disponibilizar os nossos serviços, quer em França, quer no resto do mundo, e dizer-vos que estamos ao vosso dispor e, sobretudo, podem nos acompanhar e todas as atividades que vamos desenvolver, e vão ser muitas ao longo deste tempo, exatamente para vos dar o máximo de informação e o máximo de canais de comunicação com os mercados. Ao longo deste tempo vamos desenvolver inúmeras atividades. Estejam atentos ao nosso site e estejam atentos também às mensagens dos vossos gestores de cliente. Muito obrigado. Muito obrigado. Deus, bom dia. Bom dia.